para louvar ao Senhor, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos 31. Dia bom que o Senhor preparou para nós, mais um dia, né? Um dia agradável para usar terno, hoje está mais fresco, é muito bom. Salmos 31 diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, e sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quero orar com os irmãos para que nós possamos nos achegar a Deus já e que Ele venha se achegar a nós também. Senhor meu Deus, eu coloco, Senhor, a minha vida aqui junto aos irmãos, buscando a Tua presença, ó Pai. Nos ajuda a nos ligarmos somente no culto, esquecermos as coisas lá de fora, que tudo que não é Teu fique lá fora, ó Pai. Que nós possamos aqui louvar, Te adorar, ouvir a Tua palavra, que ela venha entrar em nosso coração, entrar na nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, sair melhores, mais revestidos com o Teu poder e a Tua graça seja abundante em nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelas nossas vidas, Jesus. Quantos queriam estar aqui e não podem? Quantos não têm força para sair de um leito, da sua casa, da sua situação, mas o Senhor nos trouxe aqui. Que o Senhor possa, Senhor, nos alcançar nessa manhã e alcançar os nossos irmãos também, trazendo a eles força que eles precisam e dando a nós, Senhor, força e fé que nós precisamos também. Que os louvores possam fluir e a mensagem possa entrar e ser inculcada em nossa mente. Que nós possamos meditar nela, ó Pai, de coração e de verdade, colocar em prática Teu querer para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Agora vamos aos louvores, irmãos.
Derramar
amar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora, essa música, Pai, e amar perante ti os meus anseios. Ah, Senhor, eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, abro meu coração. Vamos orar. Coloque seu pedido, seu agradecimento. Deixe sua alma, seu interior e visualizar Deus na pessoa dele. Estava ali sentando, cantando, preparando para o culto e lembrando de Isaías capítulo 6. Deus estava sentado no trono, seus séquitos, suas roupas, tudo maravilhoso. Mas aquilo lá não era Deus. Deus, ele falou, eu sou o que sou. Então busque esse Deus, aquilo que ele é. Seja você, esqueça tudo, dá o seu coração a Deus. Tem misericórdia de mim. Você vai ver que diferença faz. Oremos. Santíssimo Deus, Pai da eternidade, nós, aqueles que estão nesta hora com o coração, a alma voltadas para o Senhor, de dentro para fora, e Espírito em verdade, dizendo glória a Ti, louvado seja, Pai da eternidade, Deus bondoso, misericordioso. Eles estão dizendo, cada um aqui, o Senhor dizendo, eu estou te buscando, Deus. Não é chantagem, não é troca, não é favor, não é contingência. É porque é uma necessidade. Que o Senhor, ó Deus poderoso, Deus Santo, Pai da eternidade, Deus conosco, que nesta hora a tua bondade visite cada um que está voltando o seu ser, toda a sua alma para o Senhor, em espírito e em verdade. De tal maneira que o Senhor, olhando a necessidade de cada um, possa nesta hora fazer a tua obra, um milagre, a tua bondade para com eles. Seja uma enfermidade que seja curada, para quem está aqui ou em outro lugar, seja um emprego, pagar as contas, resolver problemas, sejam problemas físicos, emocionais, crises na vida, na família, crises espirituais, e ó Deus, nesta hora, o milagre do Senhor alcance cada um, não porque o Senhor é obrigado, mas porque como aquele Pai amoroso cuida dos filhos, o Senhor como nosso Pai Celeste cuida de cada um. Então nesta hora pedimos o teu cuidado, o teu favor. Olhe para cada um nesse momento que está aqui ou está sendo lembrado. Aqueles que estão enfermos, como Enzo, só o milagre do Senhor, e outros mais que estão no hospital, os irmãos da terceira idade que estão acamados, que nesta hora eles sintam algo especial, aquela presença gostosa do teu Santo Espírito Consolador.
Esses milagres nós pedimos também o milagre da purificação dos pecados. Se alguém se lembra e acha que não foi bom ter pecado, e nessa hora está confessando, dizendo: me arrependo, nessa hora o poder do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, esteja purificando, limpando esta alma, esse corpo espiritual, para que ao sair daqui ele saia leve, como se estivesse sendo o primeiro dia da sua vida, para ser campeão, vencedor, principalmente na vida espiritual. Aqueles que desejam ser uma nova criatura, começando de dentro para fora, a eles alcancem essa maravilha de ser filho teu, salvo pelo Senhor e amado por ti, Deus, Jeová, Jiré, Adonai. Agora, Deus, te agradecemos as vitórias, os livramentos, os médicos, remédios, hospitais, empregos, contas pagas, cooperação de pessoas, de amigos, ajudas, a comunhão na Igreja de Jesus. Que esta igreja trabalhando pelo espiritual possa fortalecer a fé, para que todos sejam, ó Deus, dignos de serem também chamados teus filhos. Que seja esse tempo de comunhão espiritual suficiente para dar condições de vencer na vida e continuar sempre e principalmente olhando para Jesus, o autor e consolador da nossa fé. Dá esta paz, essa graça e esses milagres, e aceite a nossa adoração, que queremos fazer em espírito e em verdade. Aceita-nos e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Sufocar o teu amor.
fazer a tua vontade. Obrigado por ter nos resgatado. Esse amor que nos constrange, que toca o nosso coração, que nos atrai mais para ti. Ó Deus, nós queremos agora ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações. Eis aqui o teu servo que estará transmitindo a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu estava dando uma olhada aqui, tem bastante homem hoje, está parecendo um congresso de homens, né? E as mulheres convidadas aqui. Tem um congresso das mulheres lá, né? Que está sendo realizado, e aqui eu estou vendo bastante homens. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão convidados. Amanhã nós teremos curso com o pastor Jean, de 7h30.
na terça-feira com o irmão Francis Nunes, às 7h30 também. E na quinta-feira eu estarei dando curso para os homens também, às 7h30. E as mulheres também estarão tendo os cursos também na semana. Hoje, o tema de hoje é: somos responsáveis em fortalecer a nossa fé? Nós estaremos lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Segunda Pedro, depois de Tiago, antes de João, primeira carta de João, segunda Pedro, próximo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 11. O texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda carta de Pedro é uma polêmica contra os falsos mestres que traziam doutrinas falsas para a igreja daquela época. Além de negarem a realidade da volta de Cristo, esses hereges, eles praticavam uma moralidade frouxa. Pedro enxergava que essas heresias destruidoras permitiam um modo de vida carnal, incrédula e sem o desejo pela volta de Cristo. Devido a esses problemas, Pedro sustenta o verdadeiro conhecimento da fé cristã para fazer frente a esse tipo de doutrina herética. Se olharmos a história no passado, do 3º século em diante, veremos que os valores morais da igreja decaíram assustadoramente por causa do amor que se esfriara pela volta de Cristo. Já no século XIX, começa um reavivamento de interesse no conteúdo profético das Escrituras, mas após o ano de 2000, esse interesse desaparece de vários círculos, e a vida licenciosa de algumas igrejas mostra que Pedro foi inspirado ao escrever sobre verdades de grande relevância para toda a era cristã. Por essa razão, precisamos sempre relembrar do nosso chamado e eleição, e se empenhar em viver um caráter cristão firme, pois somos responsáveis em fortalecer nossa fé. Para isso, Pedro nos deixou 5 lembretes importantes. Devemos sempre nos lembrar de que, então é importante nós nos lembrarmos aqui desses 5 lembretes. É fácil nós nos esquecermos. Até o pastor Walter estava pregando no sábado, né, pastor? Foi na consagração do pastor Adilson, que agora é pastor, e pastor Fábio, e ali o pastor Walter estava falando, né, que Freud explica
Tudo aquilo que você não anota, você esquece. Aquilo que não é importante para você, você esquece. Então é importante anotarmos. E aqui Pedro ele deixa essas 5 recomendações, esses 5 lembretes. Então, o primeiro lembrete é que nós estamos salvos somente pela fé em Cristo. O segundo, que nós fomos equipados para uma nova vida em Cristo. Terceiro, precisamos confiar nas promessas de Deus. Quarto, precisamos nos empenhar na santificação. E quinto, nós seremos recompensados no reino celestial. Então, o primeiro ponto aqui que nós vimos é que nós estamos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E isso é importante nós entendermos o que é fé. Às vezes algumas pessoas confundem fé com credulidade, e é totalmente diferente a fé de credulidade. A fé, ela significa mais do que acreditar que Deus existe. Ela significa crer em Deus e confiar nele. Segundo, a fé não é o mesmo que credulidade, porque a fé em Cristo Jesus, a verdadeira fé, essa fé preciosa, ela baseia-se em razões sólidas e em evidências históricas. Nós não acreditamos em mitos, em fábulas, em superstições e horóscopos, mas em fatos. Então algumas pessoas, elas dão muito valor às vezes para um horóscopo, para saber como é que a vida dela está, o que vai acontecer com ela. Algumas pessoas, às vezes, elas acreditam muito em superstições. Então, se o chinelo está virado lá de cabeça para baixo, lá, é que você vai virar no caixão quando você morrer. Então, tem algumas pessoas que têm essas crendices. E isso não são coisas sólidas. Isso não faz parte da nossa vida cristã. Então nós temos que nos libertar dessas coisas. Nós devemos colocar somente a nossa confiança em Deus, pois Ele sabe o amanhã. A nossa vida pertence a Ele. Jesus é o autor e consumador da fé. Portanto, fé em Cristo significa confiar nele como Salvador e submeter-se a Ele como Senhor. Então é essa fé que nós pregamos, e essa fé preciosa que você tem. A mesma fé que os apóstolos receberam, é a mesma fé que nós temos também em Cristo Jesus. E isso nós vemos no versículo 1 e 2, onde o apóstolo Pedro, ele ressalta muito essa fé preciosa que nós temos, que é baseada não em nossos méritos, mas a nossa salvação, a nossa fé é baseada na justificação, no sacrifício de Cristo feito por nós. Segundo, que nós fomos equipados para uma nova vida. Nós vimos ali no versículo 3 que foi falado que seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós somos equipados com o quê? Se nós pararmos para olhar, nós somos equipados com os dons. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos deu dons, mas esse dom não é para mim. Esse dom é para a edificação da igreja. Cada um dos irmãos que receberam Jesus Cristo como Salvador tem um dom. E você está usando esse dom para a glória de Deus, para a edificação da igreja? Se você não está usando, o Senhor vai cobrar isso de você, porque Ele quer que você utilize o seu dom. E esse dom ele é muito importante na edificação da igreja de Cristo. Segundo, é o fruto do Espírito. Esse sim é para nós, onde nós precisamos estar desenvolvendo o nosso caráter cristão. O caráter cristão é semelhante ao de Cristo. Nós recebemos uma nova vida, vida espiritual. E essa vida espiritual nós já temos, através do Espírito Santo, o fruto que precisamos: o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então nós temos o fruto do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é exercitar o fruto do Espírito. Nós precisamos trabalhar mais em nossas vidas. Não pedir a Deus: Senhor, me dá paciência. Não, o Senhor já te deu. O que você precisa é exercitar a paciência. Senhor, me dá mais amor. Não, você já tem o amor. O que você precisa é perdoar as pessoas, ser misericordioso, compassivo. Então nós temos esses equipamentos para a nova vida. Terceiro, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. No versículo 4 foi falado sobre as promessas de Deus.
Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo causada pela cobiça. Então são várias promessas e muito preciosas. Você sabia que há mais de 30 mil promessas na Bíblia? E isso é muito importante nós entendermos, que aqui a palavra de Deus, ela fala que nós fomos selados com o Espírito Santo como garantia de entrada no céu. Essa é uma das promessas importantes. Como eu sei que eu vou para o céu? O que me dá a garantia, a certeza de que eu estarei? É porque você tem o Espírito Santo de Deus. E esse é o penhor, é a garantia de entrada no céu. Nós fomos adotados como filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz que alguns, porém, o receberam e creram em seu nome. E Ele, Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1, 5 fala que nós fomos adotados por Deus. Nós somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Então, essas promessas, elas são importantes. Mas elas são importantes para quê? As promessas do Senhor, elas nos ajudam a sermos participantes da natureza divina. E segundo, elas nos ajudam a fugirmos da corrupção que é no mundo causada pela cobiça. Então, se nós estivermos cada vez mais alicerçados na palavra de Deus, cada vez mais confiando nas suas promessas, nós podemos ter vitória sobre o mundo. E nós estaremos cada vez mais parecidos com Jesus. Quarto, precisamos nos empenhar na santificação. Antes de sabermos quais são os 7 elementos da santificação que precisamos acrescentar à nossa fé em Cristo, nós precisamos entender o que significa essa palavra empenhar-se. A palavra empenhar-se é fazer todo esforço de maneira diligente, rápido, solícito, ativo. Nós precisamos nos empenhar mais na santificação. E esses 7 elementos, eles são muito importantes. O primeiro fala que para acrescentar a fé, para a fé você precisa acrescentar a virtude. E aí eu poderia dizer assim, a virtude de Davi. Por que a virtude de Davi? Porque Davi, ele teve coragem espiritual. Golias tinha coragem humana, era treinado, mas Davi não. Davi, ele foi o único ali entre todos os soldados de Israel e até Saul. Ele foi o único que teve coragem espiritual. Ele confiava no Senhor. Ele não confiava na sua própria capacidade, na sua força, mas ele confiava naquele em quem por muitas vezes o socorreu. E nós também precisamos confiar no Senhor. Nós vamos enfrentar várias pessoas que vão nos questionar a razão da nossa fé. E nós temos que ter coragem espiritual para respondermos com mansidão a esperança que nós temos em Cristo. Quantos hoje são covardes, têm vergonha de dizerem que são cristãos? Quantos hoje têm vergonha de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Cristo? E o Senhor Jesus disse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Às vezes nós confundimos com timidez. Não tem nada a ver. Tem pessoas que são muito extrovertidas, mas que no meio do grupo não têm a coragem de falar do amor de Cristo. Não tem coragem de se posicionar e dizer, eu sou de Cristo. Eu não concordo com isso. E colocar a sua esperança, como Davi fez. Essa é a coragem que nós precisamos. Segundo, no versículo 6 ainda, nós vemos que nós precisamos acrescentar a essa coragem espiritual o conhecimento. E podemos dizer o conhecimento de Salomão. Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu nada para Deus, mas ele pediu um coração sábio, um coração que ouve a Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração que ouve. Eu não quero somente estar aqui na igreja, somente para ouvir, mas o meu coração está longe. Porque a palavra de Deus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Não quer fazer a vontade de Deus, não quer se submeter ao Senhor. E nós precisamos ter um coração mais sensível, um coração quebrantado, um coração disposto em ouvir ao Senhor. E um coração também que esteja disposto em ajudar o próximo. Ajudar com a palavra de Deus, palavras de edificação, palavras que construam e não destruam a vida de outras pessoas. Ao domínio próprio, ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Nós podemos citar o exemplo de José, um jovem
desprezado pelos seus irmãos, que passou por várias provações, e no momento ali em que ele estava sendo tentado, ali com a mulher de Potifar, onde estava tentando seduzi-lo, ele foi firme ao Senhor, ele honrou ao Senhor, ele não negou o seu Senhor. Ele sofreu as consequências, não, ele sofreu ali a perseguição, o sofrimento, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E nós precisamos lembrar-se que nós temos já o domínio próprio. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de amor, de domínio próprio. Nós precisamos estar sempre tendo esse autocontrole em nossas vidas, trabalhar, exercitar mais ao domínio próprio, acrescente a perseverança de Jó. Nós precisamos ser como Jó, que passou tantas tribulações e ele não negou a fé em Cristo, em Deus. Ele continuou confiando no Senhor. Quantas vezes passamos por tribulações e Deus está nos colocando à prova para mostrar realmente aonde está firmada a nossa fé. Aquele hino do cantor cristão diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Será que nós temos realmente, nos momentos de tribulações, colocado a nossa fé firmada, temos sido perseverantes? Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é perseverar na fé, é permanecer em Cristo até o fim, não largar dele, não desistir, não abandonar a fé. A perseverança acrescente a piedade, podemos dizer a de Daniel, dedicado ao Senhor, o tempo todo buscando o Senhor, não quis participar ali do banquete do rei, das coisas do rei, porque sabia que aquilo desagradava ao Senhor. Será que nós também temos fugido das paixões desse mundo e temos tido uma vida de devoção e dedicação como foi Daniel? E a piedade acrescente a fraternidade. Nós podemos citar o exemplo de Barnabé. Barnabé, mesmo ali Paulo, sendo um perseguidor dos cristãos, quando se converteu, a igreja teve bastante dificuldade de aceitar Paulo, de acolher Paulo. Mas Barnabé foi o primeiro ali a acolher Paulo. Foi o primeiro a ajudar, a estar ao lado de Paulo. Nós precisamos ser mais acolhedores. Precisamos estar ajudando mais os nossos irmãos na fé. A fraternidade, nós precisamos acrescentar o amor. E o amor nós podemos falar do apóstolo João, o apóstolo do amor. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Deixou esse exemplo. Por que eu citei esses homens? Porque eles são modelos fortes, modelos que nós devemos imitar. São homens que são exemplos para nós, homens que buscaram a Deus e serviram a Ele de todo o coração. Agora, se nós queremos ter a certeza da salvação, esses elementos eles precisam andar sempre juntos com a nossa fé em Cristo, pois esses elementos da santificação farão com que sejamos frutíferos, como diz lá em João capítulo 15. No versículo 9 nós vemos também que se alguém pode dizer assim: eu tenho fé, mas se eu não quiser aplicar essas qualidades em minha vida? O versículo 9 diz assim: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Cegueira, um cego ele ainda está na escuridão, ele é um cego espiritualmente. E a palavra de Deus fala para nós tomarmos cuidado com isso, com a cegueira espiritual. Aqui fala que só vê perto. A miopia é um tipo de deficiência visual, podendo até ser chamada de cegueira. E existem muitos míopes espirituais, pessoas que só enxergam o que está perto e não têm a visão aprofundada do conhecimento de Deus. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E aqui o outro problema do Alzheimer. O Alzheimer espiritual, o esquecimento. Essa pessoa ela carece de elementos da santificação, pois esqueceu da purificação dos seus pecados. Então, quando nós deixamos de praticar a santidade, de viver uma vida de santidade, nós acabamos nos esquecendo do que Cristo fez por nós. A redenção não teve impacto em sua vida, ela está brincando com os pecados que causaram a morte do Filho de Deus. Eu gostaria, antes de concluir aqui o quinto ponto,
fazer novamente o convite. Dia 15 de novembro, às 9 horas, das 9 às 21, é jejum e oração. Não é 1 hora de jejum. Não é um momento de vir aqui e pedir pelas necessidades da família. Não é isso. Aqui é um dia de você estar se entregando totalmente nas mãos do Senhor, fazendo revisão de vida, adorando, buscando a face do Senhor, não as mãos do Senhor, mas a face do Senhor. Buscar a Deus de todo o seu coração. Se nós não queremos ser uma igreja chamada de igreja morna, nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar, porque temos essa responsabilidade. Hoje vimos que somos responsáveis em fortalecer a nossa preciosa fé em Cristo Jesus. E no entanto, sabemos que os 7 elementos da santificação, elas não salvam, mas são o resultado do que o Espírito Santo de Deus já está fazendo em nós. A nossa salvação já está garantida pela fé em Cristo. Além disso, Deus, nosso Pai, por ser bondoso, quer nos recompensar quando chegarmos lá no céu. Então esse é o 5º ponto. Seremos recompensados no reino celestial, como diz o versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir esse momento. Eu sei que o tempo passou um pouquinho, mas eu gostaria de concluir esse momento, e eu gostaria só de pedir para o John cantar novamente aquele hino. E eu gostaria de convidar a igreja a cantar esse hino também. Mas não cante esse hino no sentido de mentir para Deus, falar algo que você não quer fazer na sua vida. Se você quer realmente ser curado pelo Senhor, curado espiritualmente, se você quer aplicar esses 7 elementos da santificação em sua vida, se você quer buscar hoje modelos fortes para a sua vida, pessoas que são realmente de Deus, que estarão promovendo na sua vida a edificação e a edificação da sua família, eu quero convidar a cantar esse hino comigo. E você que está nos visitando, após esse momento do fechamento do culto, eu quero convidar você a estar indo ali no fundo da igreja. Nós temos um presentinho que gostaríamos de dar para você, mas eu gostaria que você preenchesse uma ficha que tem no centro do banco. Essa ficha, você poderá estar colocando ali os seus pedidos, algumas necessidades que você tem, que você queira colocar. Se você quer colocar também ali o seu telefone, o seu contato, para que nós possamos entrar em contato com você. E tem um estudo anexo. Nesse estudo você estará conhecendo mais sobre quem é Jesus. Que você possa estar sendo edificado, fortalecido pelo Senhor, e fortalecendo também outros que precisam do amor de Cristo. Amém. Vamos juntos cantar? Louvar-te mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos
Marcelo para fazer a oração final e a bênção apostólica. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela presença do teu santo e bendito Espírito em nosso meio. Louvado seja o Senhor, Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do teu santo e bendito Espírito Santo, seja com o teu povo que está reunido aqui, ó Deus, até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.